Muito boa tarde, Sobral, um abraço, região norte do estado. Estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2h da tarde destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar de que chuva atinge toda a região norte do estado do Ceará e Viçosa registra 131 milímetros de chuva. E atenção, olha, vamos destacar também aqui dentro da nossa programação de que homem morre vítima de choque elétrico na cidade de Forquilha. E atenção, vamos destacar ainda aqui dentro da nossa programação de que Secretaria da Saúde de Sobral realiza mutirão de mamografia em parceria com o caminhão Amigo do Peito. E atenção, olha, vamos destacar ainda de que Câmara Municipal de Sobral aprova 1,2 milhão para carnaval desse ano em Sobral. Essas e outras informações a partir de agora aqui na nossa programação que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, a gente começa a nossa programação de hoje trazendo as informações em relação aos dados apresentados já nessas últimas horas pela FUSEM, onde divulgou os dados em relação às chuvas registradas nas últimas 24 horas aqui na nossa região norte do estado do Ceará. Aqui em Sobral e em municípios da nossa região, a FUSEM registrou muita chuva, como, lógico, claro, a gente acompanhou no dia de ontem. Os municípios de Sobral, Meruoca, Massapê, Alcântaras, além de Santana do Acaraú, como também Forquilha, além de Groaíras e também Frecheirinha. Muita chuva registrada aí no dia de ontem, e a FUSEM esteve também registrando maiores volumes aqui na nossa região. Segundo os dados apresentados pelo órgão, o maior volume foi registrado em Viçosa do Ceará. De acordo com o sistema, ou seja, com a FUSEM, o posto localizado na sede lá do município de Viçosa do Ceará contabilizou 131,8 milímetros, sendo a maior chuva registrada em Viçosa esse ano de 2026 e registrada na região norte do estado até o momento. E também a quarta maior do estado, que teve já esse ano. E teve apenas Itapipoca, que também pertence à região norte do estado do Ceará, onde registrou 147,4 milímetros. Como também a cidade de Camusim, aqui bem próximo também da gente, onde registrou 145. Em Guaraciaba do Norte, os acumulados também foram expressivos. O posto Limoeiro registrou 49 milímetros, enquanto o posto da sede do município registrou 45. Diante desses dados que foram apresentados já nessas últimas horas, alguns dos municípios também estiveram apresentando vários problemas, como é o caso dos municípios aqui de Sobral, alguns bairros com ruas alagadas, a região também de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, como também em Viçosa, além também das cidades de Camusim, quando, segundo a informação das autoridades do município, até parte de uma casa acabou desabando próximo à beira-mar lá em Camusim. E também parte de uma residência acabou caindo na sede lá do município de Itapipoca. Quer dizer que muita chuva aqui na nossa região no dia de ontem. Segundo ainda os dados apresentados pela FUSEM, para o dia de hoje a situação já estará diminuindo e com precipitação em algumas regiões, principalmente aqui na Serra
da Meruoca e Serra da Ibiapaba no período tarde e noite. Amanhã também do mesmo jeito, com a possibilidade de ter um aumento na próxima sexta-feira. Tony José, boa tarde. Ontem foi muita água aqui na nossa região. Inclusive, a gente trouxe até ontem mesmo os dados, né, dos bairros aqui de Sobral, com maior atenção na região do Dom José 1 e 2, também um trecho ali do Padre Palhano, um trecho também aqui no Mercado Central, ali bem próximo ao Mercado Central, e também na região do Sinhaçaboia, além de outros pontos da cidade estarem registrando a questão de alagamentos. Mas uma chuva de 131,8 milímetros é água demais. Uma chuva com 145 milímetros é água demais, como foram registrados aqui na nossa região. Como a gente destacou aí, Itapipoca, além também de Camusim, além de Viçosa do Ceará, né, e Acaraú, que choveu 117,4 milímetros. Esses municípios aqui da nossa região norte do estado do Ceará. Ou seja, né, Tony, muita água. Boa tarde, Tony. Muito bem, Mário. Boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde especial para você, amigo ouvinte, que acompanha a 101.5 Plus FM, a você de Sobral e toda a região. Aos amigos internautas que também acompanham a nossa programação, o nosso muito obrigado. Estamos nesta quarta-feira, né, Mário? E ainda falando desta chuva, a chuva que é bênção, mas ela vem também trazendo um ligeiro transtorno e é perfeitamente compreensível. Tá tudo bem. O homem tem que se adaptar, né, ao sistema. Não é o sistema que tem que se adaptar ao homem. Eu sei que todo ano, nós aqui no Nordeste, de um modo geral, a gente vivencia apenas, em grande parte, 2 estações. A gente sabe que temos a primavera, temos o outono, temos o verão, o inverno. Mas nós aqui, nordestino como no todo, e eu estou no Ceará, eu enfatizo o meu estado, a gente só conhece em grande parte, são 6 meses de chuva, o que era para ser, mas acaba tendo aquela oscilação, e 6 meses de verão, né? Verão brabo. E dentro destas quadras invernosas e quadras de sol, a gente vivencia, né, Mário? A primavera vivencia o outono. E aí, nós temos que nos adaptar principalmente ao inverno. Por quê? Acostumar-se e saber viver no período da seca é sofrido? Mas o nordestino, como num todo, ele já aprendeu a sobreviver no período do verão. Quando falta água, ele se vira, ele dá um jeito. Mas nós, de um modo geral, não nos adaptamos, não nos acostumamos a viver um inverno propriamente dito. As chuvas sempre trazem transtorno. E aí se faz necessário a gente saber receber. Não importa se ela chega em dezembro, janeiro, fevereiro ou em março, como no passado a gente tinha como última data de experiência, a gente até já falou aqui, o dia 19 de março, dia de São José. O homem do campo usava como experiência final o dia 19 de março. Então, não importa se ela vem em março, em fevereiro ou janeiro. Nós temos que saber que, na hora que ela cair, se não tiver preparado o terreno, ou seja, a gente fala que terreno, força de expressão, né, Mário? No campo é terreno, é o roçado, se não tiver legal ali, não tem graça a chuva cair no meio do mato. Então, o roçado ali tem que estar capinado, tudo prontinho para quê? Para receber a semente, as primeiras sementes na primeira chuva. Na cidade, o terreno que eu me refiro, tem que estar com as ruas limpas, as calçadas bem penteadinhas, as bocas de lobo, os bueiros desentupido. Se isto não for feito de forma antecipada, né, de forma zelosa e cuidadosa, o transtorno vem e não tem como escapar. Então está aí esse transtorno, né? Agora, um detalhe, Mário, só para passar para você, o detalhe que a gente observa, que tudo isto ao nosso derredor vem acontecendo, é porque sumiram, Mário, com o chão propriamente dito. Não tem como a água escoar, não tem como a água escoar e escorrer e embeber. A água vai para onde?
se é só cimento? A água vai para onde, se é só asfalto? Então, obviamente, como ela não penetra no cimento nem no asfalto, na pista propriamente dita, ela vai para procurar um lugar. E aí ela acha onde? O bueiro. O bueiro está entupido, ela vai para onde? Para dentro da minha casa, da sua casa. E aí acarreta trazendo o lixo junto. Então se faz necessário uma força-tarefa, um cuidado maior meu, seu e das autoridades responsáveis para, em tempo hábil, deixar tudo pronto e bonitinho para evitar um transtorno, que é o que a gente tem vivenciado nos últimos dias, não só em Sobral, mas em toda a região. Muito bem, então você falou um assunto interessante, saber receber a questão das chuvas, lógico, claro, e também com muito cuidado, né, Tony? Porque a informação que a gente tem é que um homem morreu após sofrer choque elétrico ao limpar uma calha de residência na cidade de Forquilha na tarde de ontem. O caso aconteceu na rua Paulo Barbosa, na região do Edmundo Rodrigues. Segundo a informação, o senhor Raimundo Nonato da Silva estava em casa realizando a limpeza da calha quando subiu no telhado da residência. Durante o serviço, por um descuido, a informação é que ele sofreu aí uma descarga elétrica e o rapaz ainda foi levado para uma unidade hospitalar, mas infelizmente não resistiu e acabou falecendo. Onde durante todo esse trabalho do dia de ontem, a gente acompanhava aí a questão dos raios, né, dos trovões aqui na região, e de repente o rapaz foi fazer esse trabalho, né, na residência, até mesmo, né, Tony, aquela questão, é o costume de todo mundo limpar as telhas, né? E ele sofreu aí essa descarga elétrica. Foi a equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, também a equipe do SAMU, e a informação, Tony, que eu tive, né, depois de que não porque morreu, mas era um trabalhador, cara que vivia para o trabalho e para a família, gente boa, e acabou sofrendo essa descarga elétrica, onde não resistiu e acabou falecendo, o senhor Raimundo Nonato da Silva, lá na cidade de Forquilha. E tem essas coisas, né, Tony? O cara tem que ter muito cuidado. Ontem, por exemplo, um trecho muito grande aqui, alguns pontos de Sobral, e também aqui da Serra da Serra do Rosário, o distrito de Jordão, praticamente a metade da Serra da Meruoca, faltou, além de energia, faltou também a questão de internet, né? O pessoal fazendo os trabalhos, tentando consertar, né? E a população ficou aguardando, né, essa questão do conserto, porque quando vem as chuvas, como você falou, tem toda essa problemática também que traz. E aí, se a pessoa tentar resolver sem saber a situação, corre o risco de sofrer uma descarga elétrica, e está aqui esse senhor mesmo trabalhando, sabendo fazer, mas infelizmente acabou sofrendo essa descarga elétrica, não resistiu e acabou falecendo, né, Tony? Esse problema, ele tem sido verificado não só em Forquilha, mas em praticamente todas as cidades aqui na região norte, Mário. Assim como a gente bate na tecla e frisa que às vezes as enchentes elas são causadas por falta de planejamento urbano. Por quê? Porque vai construir uma casa dentro de um riacho, de uma grota, dentro de quem tem ali um leito, né? E geralmente as empresas que participam dessas chamadas concorrências públicas, licitação, né, Mário? O nome é licitação, o nome correto, né? Por exemplo, tem um conjunto habitacional para ser construído. É feito ali o pregão e a empresa tal ganha. Essa empresa tal é lá de outra região. Ela não conhece a geografia local. Ela simplesmente sabe que tem que fazer um conjunto ali. Desconhece que em tempos de chuvas, em tempos, né, de vacas gordas, podemos assim dizer, né, ali alaga. E aí ele faz o serviço de terraplanagem, não quer nem saber, constrói, entrega, pega o dinheiro, vai embora. Quando temos um inverno bom, aí a dor de cabeça vem, né? A gente sabe que aqui em Sobral quais são os pontos alagadiços e a gente sabe o porquê, né? Então falta de aviso não é. Agora,
Vem de repente alguém de fora, ganha a licitação, né? Para abraçar rapidamente aqui, dentro desse nosso contexto, eu falava há pouco da questão das estações. Quem está conosco e contribui aqui com Redação Plus é o Dr. Aristides, médico psicólogo, né? Dando boa tarde. E ele diz assim, Mário, segundo os especialistas em geografia, aqui na nossa região só temos uma estação climática, que é o verão, o ano todo. Aí o verão tem alguns meses chuvosos. A explicação para isso é que o inverno é caracterizado pelo frio e não pela chuva. Aí, como nossa região é próxima à linha do Equador, temos o verão o ano inteiro. Assim como nos polos da Terra, é inverno o ano todo. As 4 estações só são de fato apresentadas nas áreas temperadas. Obrigado pela sua contribuição, doutor Aristides. Um abraço. Continue aqui acompanhando a Plus 101.5, acompanhando o Redação Plus. É verdade, de fato, a gente tem, né, essas estações mescladas e aí a gente acaba penando em grande parte por conta do verão. Muito bem, só para a gente fechar essas informações, é de que em relação às chuvas, uma igreja em construção desabou durante chuva forte também na região do interior lá do município de lá do município de Ipueiras. Muito bem, mas olha, uma informação que vem repercutindo em todo o estado do Ceará e aqui da nossa região norte do estado, a informação é que uma operação conduzida pelo Ministério Público do Ceará resultou nessa semana na prisão de 4 pessoas suspeitas de envolvimento em possíveis irregularidades na gestão pública do município de Pires Ferreira. As investigações correm sob sigilo judicial. Entre os presos, segundo a informação, está um homem identificado como Marcos Paulo, marido da prefeita do município, que teve a prisão cumprida pelas autoridades. Outro alvo da operação é um homem identificado como Zezão Aguiar, ex-prefeito de Heriutaba e pai da atual vice-prefeita de Pires Ferreira, onde não chegou a ser preso, pois passou mal no momento em que a ordem judicial seria executada. Ele foi socorrido e permanece internado em um hospital aqui em Sobral, sob acompanhamento médico e escolta policial. Além deles, também foram presos o dono de uma empresa responsável pela coleta de lixo no município, um engenheiro ligado aos contratos, ou seja, aos contratos investigados, e um ex-secretário de infraestrutura, apontado como peça importante dentro do esquema apurado. De acordo com as informações confirmadas, a operação tem como foco a operação de possíveis desvios e outras irregularidades envolvendo contratos públicos da Prefeitura de Pires Ferreira. O Ministério Público do Ceará ainda não divulgou detalhes sobre os valores investigados, ou seja, nem sobre o papel específico de cada envolvido em razão do segredo de justiça. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Capturas, conhecido como DECAP, cumpriu 3 mandados de prisão temporária contra 3 homens. As ordens judiciais foram expedidas pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e o procedimento tramita em segredo de justiça. As pessoas presas foram encaminhadas ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. O caso segue em investigação e novas informações devem ser divulgadas à medida que as apurações avancem. Esse fato vem repercutindo em todo o estado do Ceará, fato esse que foi registrado já nessas últimas horas na região aqui do município de Pires Ferreira, na região norte do estado. Lamentar, né, Tony, essas situações que acontecem aqui não só em Pires Ferreira, mas a gente acompanhou outros casos que foram registrados também aqui na nossa região norte do estado, né, Tony? Olha, Mário, isso meio que explica, não justifica, mas meio que explica tantos querendo entrar na corrida para os cargos em disputa, né, na política. Isso meio que explica.
Não é pelo salário, ou muitas das vezes nem pelo status, mas pelos bastidores. E isso eu chamo de bastidores, o que está sendo apresentado, né? São os acordos. Atribuindo um pouco ao plano de Brasília, né? As emendas, o que se fala hoje no país são as emendas, são os PIX. Então, meio que explica o desespero em ocupar um cargo público, justamente por conta das emendas, dos PIX, né? Aquele orçamento secreto. E o ouvinte sabe o que é que eu estou falando. Essas licitações que acontecem em municípios, a gente sabe como é que se dá o desenho. Eu não preciso aqui tá desenhando para o amigo ouvinte, que o ouvinte sabe, o nosso ouvinte é inteligente, ele sabe. Eu não preciso desenhar aqui, ele já sabe o que é que eu estou falando. Então é por isso que muitas das vezes a gente vê brigas acirradas no campo da disputa política. Não é pelo salário, repito, é por esses acordos de bastidores. É o toma lá, dá cá. São as rachadinhas. Mas no Brasil nós temos uma lei diferente lá da dos Estados Unidos, né, amigo ouvinte? Aqui nos Estados Unidos você é inocente, né, até que prove o contrário. Quem é vítima e quem quer realmente fazer justiça é que tem que provar que você é culpado. Você é declarado aqui no Brasil como inocente. Diferente lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você no primeiro momento é decretado já, né, culpado. E aí é você que tem que se virar nos 30 para poder ir atrás da sua inocência. Tanto que tem gente que morre, inclusive recentemente teve um caso, onde depois de não sei quanto tempo, foi decretado inocente. Olha, o cara já tinha morrido há não sei quanto tempo, aí a justiça americana decretou a inocência dele, mas ele já tinha morrido. Estava no corredor da morte. E ainda hoje tem pessoas no corredor da morte que são inocentes, mas não tem como provar. Então, lá nos Estados Unidos, o sujeito é culpado até provar o contrário. No Brasil, é declarado inocente até provar o contrário. Deu para entender, né, amigo ouvinte? Então, tá aí, o Ministério Público vai atrás de provas, vai em busca, a Polícia Federal investiga, e quando coloca as mãos, né, acontece dessas coisas. A coisa pública é muito farta, e tem gente que não se controla. Tem gente que não se contém, né, Mário? Tem gente que corre para cima. Eu não vou dizer que tem político inocente. Eu acho que não. Eu acho que todo político que entra, uma hora ou outra, ele meio que se contorce ali e acaba se sujando. Eu acho difícil ter um político inocente. Eu acho que até eu, também se entrasse na política, eu uma hora seria tentado. Né? Falar nisto, deixa eu abraçar? Não, eu vou abraçar depois, porque senão o pessoal vão achar que a pessoa que eu estou abraçando tem a ver com coisa política. Não tem, né? É porque eu lembrei agora, quando eu estava vindo, né? Passei ali na rodoviária e encontrei uma pessoa, e aí eu vou deixar o abraço para depois. Mas é isto, gente. Tá aí, a polícia chegou ali na região de Heriotaba, na região de Pires Ferreira, e vamos ver se os citados, se os aí colocados à disposição da justiça, o que é que eles têm a dizer, né, Mário? Com relação à sua inocência ou se são culpados. Agora, detalhe, o que precisa nesse país ser reformulado é: se o Tony é decretado culpado, se ele foi pego, né, com a mão na botija, não basta simplesmente cumprir a prisão. E daí, depois que o Tony cumprir a prisão, ele vai usufruir do objeto do desvio, não é não? Eu acho que esta lei nesse país precisa ser reformulada. Eu acho que a maior condenação não é prender o Tony, mas é fazer com que o Tony devolva com juros e correção monetária tudo que ele desviou. E deixa ele em liberdade. Qual é o problema? Né? Recolhe o que ele tirou, né, dos cofres públicos. Eu acho que é a maior condenação e que em prática, em parte, a gente não vê acontecer na maioria dos casos no Brasil. Muito bem, tá aí essas informações em relação ao município de Pires Ferreira, mas
uma vez lembrando, não é o primeiro, mas também será o último aqui da nossa região, que já foram registrados vários e vários outros casos. E só para a gente fechar, e a política é boa, como o Tony falou, tem muita coisa, né? É muito dinheiro, assim, fácil, e aí tem que ter aquele controle, né? Se não tiver o controle, e a emoção para administrar acaba muitas das vezes se perdendo, né? E entrando em algo diferente. Eu particularmente pretendo um dia, quem sabe lá na frente, eu entrar na política no meu município, né? Candidato em alguma coisa. Você me fala que no dia que você for, eu mudo meu título para lá para votar em você. Pois é, porque eu vejo assim, quem trabalha na política, sabendo fazer a política, eu sei que tem os problemas, tem fuxico demais, briga demais, é confusão demais. Por exemplo, esse pessoal lá desse município aqui estão sofrendo demais. É muita fuxico, aumenta demais aquela coisa toda. Mas, pelo outro lado, quem sabe fazer a política decente é o menor espaço que se tem para beneficiar uma população que tanto precisa. Inclusive, Mário, rapidinho, para não extrapolar aqui o horário, que já está extrapolado, ontem, inclusive, quando eu saía daqui, a gente conversava, né? Ah, Tony, você esqueceu de citar o prefeito da cidade tal. Não é que eu não esqueci, não é que eu esqueci. Eu falei, não podia citar todas aqui, a gente falou de lideranças jovens que têm o cheiro do povo, não é? E o Mário até complementou. É bem verdade que tem outros tantos aqui ao nosso derredor que são jovens, fisicamente falando, mas que já estão na política, né, há muito tempo. Então, nesse sentido. Então, se alguém aí se sentiu meio que condoído porque o Tony não citou o seu nome, ou o nome do seu prefeito ou prefeita, eu não tenho nada contra o seu gestor, não. Eu apenas elenquei alguns, né? Mas nós temos muitos outros, isso é bem verdade, não resta dúvida. Mas olha, manda um abraço pessoal aqui para o pessoal ouvindo aqui a nossa programação, lá na região do nosso querido Sítio Flores, Terra Boa, aí na região do Alcântaras, o pessoal já trabalhando na agricultura, os pequenos agricultores, o pessoal fazendo já as suas plantações, as pessoas fazendo já as suas plantações aqui na nossa região norte do estado do Ceará, devido, lógico, claro, às chuvas que caíram no dia de ontem, muita chuva, hoje já abriu mais um pouco, a tendência é abrir mais, mas essa questão da nossa quadra chuvosa, tem que, não pode mais esperar, né, Tony? Nós já estamos praticamente em fevereiro, e mesmo caindo essa chuva, a expectativa é de que o ano não vai ser tão bem na questão em relação às chuvas, mas o pessoal tem que já ir plantando para que logo tem aquele milho chamado milho do governo, né, que esse que o pessoal recebe aí, né, que com 60 dias já está quase dando. E o pessoal plantando ali, tendo cuidado, se Deus quiser nós vamos ter uma safra razoável ou boa também aqui na nossa região. E hoje, Tony, eu tive a oportunidade de passar alguns pontos aqui da nossa região, já ver o pessoal trabalhando na agricultura, né? Já plantando milho, plantando feijão, que é a nossa cultura. E eu fiquei lembrando, rapaz, a gente sai do mato, mas o mato não sai da gente, né? A gente dá aquela saudade, aquela vontade, né, de retornar para fazer esse trabalho, mas a gente sabe que ali é para quem tem sangue na veia mesmo, né? Tem que ter coragem de trabalhar, lutar mesmo no dia a dia na questão da agricultura. E eu queria abraçar muitos e muitos amigos da agricultura, né, aqui na nossa região, os pequenos agricultores. Nesse momento, após o almoço, estão descansando ali um pouco e com o rádiozinho ligado aqui na nossa programação, acompanhando as principais informações da nossa região, né, Tony? Olha, Mário, voltei no tempo agora, você falou aí, eu fiquei aqui, passou um filme, rapaz, é bom demais. Após uma noite, né, e um dia de chuva no sertão, quando amanhecia o dia seguinte, o som característico era a batida na enxada, olha, era afinando, né, amolando a enxada, como diz, né? Era a batida na enxada para tudo quanto era lado no interior, a gente ouvia aquela batida, amolando a enxada, justamente para poder já ir para o roçado, para jogar no chão. Aquele cheirozinho de terra molhada, rapaz, né? Cheiro de terra molhada não tinha coisa melhor, não. Era bom. Eu era feliz e não sabia, né, Mário? Eita, rapaz, olha, atenção, homem do campo, hein? Aproveite, porque o milagre está acontecendo. Não deixa a oportunidade passar, não. A primeira chuva já chegou, então vamos lá. Muito bem, mas olha, nós estamos se aproximando, né, do mês de fevereiro, lógico, claro, tem a questão de toda uma programação em relação
a questão de carnaval. O pessoal já se articula, mas está passando muito rápido aí esse ano de 2026. Hoje já estamos aí, já estamos entrando em fevereiro. E o fevereiro tem 2 dias a menos do que os outros meses. Aí é que vai ser voando. Aí março, abril tem toda aquela programação de Semana Santa. Maio e junho, julho é a Copa do Mundo. Aí agosto, setembro e outubro é campanha eleitoral. Já nós estamos comendo peru de novo, Tony. Essa que é a realidade. Mas olha, a informação é que a Câmara Municipal de Sobral aprovou nessa segunda-feira, ontem então, durante sessão virtual extraordinária, um projeto de lei que autoriza o repasse de até 1.200, ou seja, o repasse de até R$1.220.000 ao Instituto Artístico Cultural Esportivo Vale do Acaraú, conhecido popularmente como IVAC. Os recursos serão destinados exclusivamente à realização de atividades culturais e turísticas no período do Carnaval de 2026. De acordo com o projeto, o valor será utilizado para o custeio de apresentações e ações culturais programadas entre os dias 7 e 18 de fevereiro de 2026, atendendo a uma solicitação da Secretaria Municipal do Turismo e Eventos aqui de Sobral. Participaram da sessão os vereadores Chico Joia Júnior, Mário Vitor, Quariguazi, Alan Veras, Fransquinha do Povo, Michele Ibiapina, Apóstolo Jander, Socorrinha Brasileiro, Camilo Motos, o vereador Romano, o Cid Clay Filho, Pastor Laerte, além do Johnson Lima e Marlon Sombreira. Durante a discussão da matéria, o presidente da Câmara Municipal de Sobral, o vereador Chico Joia Júnior, informou que o repasse será destinado a projetos como o Bloco dos Sujos, Sobral de Fé e o Carnaval dos Distritos. Ao todo, 14 parlamentares participaram da sessão e o projeto foi aprovado por unanimidade aí pelos vereadores que compõem a Câmara Municipal de Sobral. Então está aí esse momento interessante onde a Câmara Municipal de Sobral, através desses vereadores, estiveram realizando agora nessa segunda-feira a aprovação desse projeto de lei que autoriza o repasse de até R$1.220.000 ao Instituto Artístico Cultural Esportivo Vale do Acaraú, conhecido popularmente como IVAC. Tony José, a avaliação que se faz em relação a esse trabalho da Câmara Municipal na aprovação desse projeto de mais de R$1.200.000 para esse período de carnaval. Só lembrando, que esse recurso financeiro, vai para os eventos que serão realizados aqui em Sobral, como destinado aí a questão a projetos como o Bloco dos Sujos, Sobral de Fé e o Carnaval dos Distritos. E ao todo 14 parlamentares participaram da sessão. O que dizer, Tony, desse trabalho? Olha, Mário, é um projeto levando em conta que todo município ele tem a pasta e vem, obviamente, a verba destinada respectivamente a cada pasta, né? Muitos questionam o valor, né? Mas a gente tem que ver comparado a anos anteriores. A gente pode comparar anos anteriores em outras gestões? Muitas das vezes os valores eles eram aprovados na Câmara e o povo não tomava nem conhecimento. O que eu observo é que ultimamente tudo está sendo muito exposto, né? Você já observou isso, Mário? Tudo está sendo exposto e aí gera um bafafá danado, um disse-me-disse, mas faz parte da cultura. Tivemos já em outros tempos valores até maiores entregues para quadrilha,
Inclusive, falar em quadrilha, eu acho que já tem gente ensaiando já para a quadrilha que vai acontecer em junho, né? Acho que é em junho no período. Então tinha carnaval, pré-carnaval, inclusive aquele período do carnabral, né? Recebe recursos públicos, mas você sabia, amigo ouvinte, que o carnabral ele não é executado, ele não é de obrigação do município. São empresas privadas, particulares que promovem o carnaval, ou pelo menos no passado era assim, e recebia valores, né, do município, até do estado, coisa e tal. Então faz parte da cultura, não é porque eu ou você, amigo ouvinte, que não somos muito dados, né, a esse tipo de diversão, que a gente vai se posicionar contra. Agora, é bem verdade que de repente quando você pega um montante de 1.220.000 destinado para esse tipo de divertimento, de entretenimento, aí você bota o olhar. Peraí, a Santa Casa, bem dizer, ontem estava aqui perto de fechar, pedindo recursos aí através de um pirizinho, de um show que estava sendo feito na cidade, ou então de uma hamburgueria que estava vendendo e destinava ali o lucro para a Santa Casa. Como é que de repente agora 1.220.000 é destinado para a brincadeira? E a Santa Casa, como fica? Né? As ruas precisando de uma reestruturação, os postos de saúde estão em dias com os medicamentos. Então, se a gente for pontuar, muitas coisas deixarão de acontecer para ser destinado, né, esses valores, obviamente, para sanear o que de fato precisa. Mas está aí, esse projeto que chega, passa pela Câmara. Agora a observação chegou em caráter de urgência, né? O que precisa ser visto é isso, em caráter de urgência. Todo mundo sabe que todo ano nesse período o carnaval acontece. Então, se vem em tempo hábil, né? Muito embora eu acho que nem começou propriamente dito as sessões, né, Mário? É bom que se diga isto, né? Começa na próxima segunda-feira, a partir das 17 horas. Essas sessões estão acontecendo e eu observo que já teve bem umas 3 ou 4 em caráter de urgência, a gente chama de extraordinária, né? Não é as sessões ordinárias, são as extraordinárias, justamente para que a cidade não pare, né? São necessidades do dia a dia. E aí se faz necessário exatamente os vereadores se reunirem. Inclusive, uma das reuniões, né, não deu quórum, e aí acabou sendo virtual, alguém sendo conclamado para participar da próxima, coisa e tal. Mas está aí, o fato é que quem gosta de carnaval vai se divertir à sua maneira, bem como aqueles que não são dados à folia, mas um retiro espiritual também haverá, já pelo 2º ano consecutivo, o chamado Sobral de Fé, onde é promovido um evento, um encontro, tanto para a ala católica, como também para a ala evangélica. E o detalhe que a gente observa é que também os distritos, eles serão contemplados neste entretenimento, né? Então tá aí, vamos ver quais são os distritos e que forma, que estrutura os distritos também irão receber o período de carnaval. Inclusive, Tony, só para fechar, né, em relação a esses dados aqui, tem o que de fé, né? Sobral de Fé. Vai ter até isso porque o Sobral de Fé tem um dia que é dos católicos, outro dia dos evangélicos. E no dia dos católicos eu tomei informação, até tentei ligar para o Robério Cavalcante, conhecido como Roberinho, que trabalha nesse setor lá da prefeitura. Ele é responsável pela parte do turismo religioso, não é? Parece que vem o padre Fábio de Melo, né? Que vem fazendo aí os eventos aqui no Nordeste brasileiro, e eu ouvi essa informação que ele vai se apresentar também. Deve aqui ser no Boulevard do Arco ali, não é? É por ali. Né? E diante disso tem o Bloco dos SUS, que a gente sabe que é uma atração, sempre foi uma atração grande. Já tem uma banda aí, não sei se é banda, como é que chama? É um negócio de um swing aí, né, que o pessoal já contratou, vem da Bahia, e aí tem toda essa movimentação. Mas olha, uma outra informação boa também para Sobral. A informação é que a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde,
promove nesses dias 27, 28 e 29 de janeiro uma ação voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação é coordenada pela Célula de Saúde da Mulher de Sobral. A unidade móvel Amigos do Peito estará aí nos Centros de Saúde da Família, dos bairros Terrenos Novos, Alto do Cristo e da Coelce, ofertando exames de mamografia para mulheres a partir de 40 anos. A iniciativa tem como principal objetivo ampliar o acesso ao exame e facilitar o cuidado com a saúde da mulher, levando o serviço para mais perto da população. A mamografia é considerada uma das principais estratégias para a detecção precoce do câncer de mama, aumentando significativamente as chances de tratamento eficaz e cura. O exame consiste em um raio-x das mamas realizado em um equipamento chamado mamógrafo. Por meio aí desse procedimento, é possível identificar lesões ainda em estágios iniciais, muitas vezes antes mesmo de serem aí percebidos no autoexame ou durante consultas de rotina. Os exames serão realizados mediante agendamento prévio nos Centros de Saúde da Família, com emissão também de boleto. Está aqui uma informação belíssima e parabenizar o pessoal da Secretaria de Saúde de Sobral por esse trabalho que é realizado em vários bairros da cidade através dos centros de saúde, os postos de saúde, beneficiando essas mulheres a partir de 40 anos. Porque eu acredito que um exame desse numa clínica particular é em torno de 600 a 700 reais. E você que é mãe de família, a gente sabe disso, da dificuldade financeira que cada pai de família tem para levar a sua esposa numa clínica particular. E a Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Saúde, oferecendo esses exames, e que é de fundamental importância para você que é mulher já começar a fazer esse trabalho, esses exames a partir dos 40 anos, né, Tony? Olha, interessante, não resta dúvida, cuidado com a saúde, né, nunca é demais. E aí a gente observa que tem um índice, né, até alarmante de doenças, né, nesse campo. Então tá aí a oportunidade que as mulheres têm, justamente começou ontem, né, e hoje 28, quarta-feira, e amanhã 29, quinta, são 3 dias de oportunidade que as mulheres têm para poder se submeter a este exame, em parceria a Prefeitura de Sobral, a Secretaria de Sobral, em parceria com o caminhão Amigo do Peito, que circula, obviamente, aí a região. Então tá aí, e atenção para os PSFs, aliás, os CSFs, né? Atenção para os CSFs que serão contemplados, né? A unidade móvel Amigos do Peito estará no Centro de Saúde da Família Terrenos Novos 1, né? Alto do Cristo e Coelce. Então vocês aí dessas áreas, desses territórios, possam ir e de repente aquilo que estava já demorando, porque às vezes demora, né, Mário? Não é tão fácil, a demanda é grande, e aí você, mediante agendamento no posto, vai lá no posto rapidinho, é encaminhado e passa por esse procedimento. Às vezes, a gente conversando até com profissionais de saúde, há uma relutância em fazer esse exame, Mário, porque não é tão simples, né? Dói, é dolorido, porque você tem que até sugar, puxar, apertar e colocar ali o seio, né? O peito, numa máquina, imprensar. É dolorido, mas se faz necessário para que você possa ser diagnosticada com antecedência. Fazer um exame com antecedência, tudo que você descobre, né, cedo, é passível, obviamente, né, de um tratamento salutar e saudável. Então não evolui. Agora, se você fica com medo, aí a coisa complica. E tem muita gente que às vezes tem medo, Mário, não é nem tanto da dor ou do incômodo de fazer
o exame, mas receia o resultado, sabe? E isto acaba afetando até psicologicamente grande parte das mulheres. Então, entenda que você não está só, entenda que além da família, você tem amigos e você tem uma rede, né? Uma rede que está ali para te apoiar e te segurar, né? Uma rede de apoio na área da saúde. Então, não precisa ter esse medo, esse receio e enfrentar, né? Com coragem o que tiver de fato que enfrentar. Agora, detalhe, quanto mais você teme e protela, pior fica. Esta é que é a realidade. Muito bem, tá aí a informação em relação a esses dados que são importantes para a saúde da mulher aqui em Sobral, que já está acontecendo ontem, hoje e amanhã. Mas olha, antes da gente falar de política com o Genésio Araújo, direto de Brasília, só informando, ontem foi muita chuva, né? Rapaz, nesse momento aqui na nossa região, aqui próxima à Igreja da Sé, próxima à rodoviária de Sobral, cai um pau d'águazinho assim federal, muita chuva também, e, né, dá uns raiozinhos também, aqueles, chega balança, né, e um trovãozinho acompanhando também, muita chuva, meu irmãozinho, aqui na nossa região de Sobral também nesse exato momento. Olha, vamos até Brasília, o Genésio Araújo, Política Real, direto do Distrito Federal, ele traz as informações de Brasília aqui no programa. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Nada como o tempo e o vento, como dizia Érico Veríssimo. Quem me acompanha lembra que disse, lá em setembro de 2025, sob a gestão do gaúcho que se fez no Paraná, Edson Fachin, como chefe do Supremo Tribunal Federal. Os sulistas têm problemas com o protagonismo nacional. O último a fazer vez foi Getúlio Vargas. É bom lembrar que Fachin vai ficar à frente da corte até outubro de 2027. Fachin não é homem de turma, e o Supremo tem suas turmas. Neste caso do Banco Master, ele fez uma defesa do Supremo. Depois fez uma defesa do ministro Dias Toffoli. E agora faz defesa que o caso Master saia do Supremo Tribunal Federal e vá para a Justiça Federal. O Supremo marcou época na pandemia do Covid-19 e na tentativa de golpe de Estado. Independente de seu ranger de dentes, o mundo jurídico mundial sabe daquelas relevâncias. Tempos difíceis, decisões difíceis. O caso do Banco Master não tem decisão difícil. Fachin ainda tem a oportunidade para calar a boca daqueles que avaliam que os sulistas têm dificuldades para o protagonismo nacional. Não se pode tudo no mundo dos muito poderosos, mas tem momento que o possível é o máximo que se pode ter. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito bem, tá aí o Genésio Araújo, Política Real, direto de Brasília, trazer aí as suas informações aqui no programa. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço especial aqui para o pessoal que escuta aqui o Redação Plus, lá na região de Massapê. Mais uma vez abraçar meu grande amigo Dr. Gerardo Soares, é gente boa, ouvindo aqui o programa, né, toda a sua família, valeu, obrigado aí pela audiência. Mandar um abraço também para o pessoal aqui na região do Jaibaras, meu grande amigo Ricardo Trindade, gente boa ouvindo aqui a nossa programação e com certeza ali toda aquela região chovendo nesse exato momento. É bom demais esse momento em que inicia a nossa quadra chuvosa também aqui na nossa região. E a gente está torcendo para que possa permanecer, né, e dar aí uma garantia tanto na questão hídrica como também beneficiar toda uma população e para a gente também, né, Tony, melhorar essa questão da temperatura, porque estava demais também aqui na nossa região, né, Tony? Olha, é verdade, sim, com certeza, está chovendo, vai melhorando consideravelmente, né, a temperatura, né? É bom quando você acorda de madrugada para tomar banho, né, para sair. A água parece que é uma pedra de gelo. Mas sabe o que é legal?
é que o seu organismo ele se adapta rapidamente, e aí quando você entra debaixo da água gelada, você não dá mais vontade de sair quando seu corpo diz, pode continuar. Então, nosso organismo ele é abençoado, ele é inteligente. A princípio você rejeita, né? Por quê? Porque tem medo, tem um frio ali, realmente você de madrugada acordar para poder tomar um banho, mas isto é saudável e melhora a saúde, né? Você sabia, Mário, que nos hospitais o banho é de madrugada? Os enfermeiros, as enfermeiras passam batendo toque-toque na porta dos quartos dos pacientes e você tem que ir para debaixo do chuveiro, né? Chovendo, fazendo frio ou não, você tem que tomar banho. Então é muito bom um banho gelado para a saúde, não é? Nada de banho quente não, gente, tá? Olha, volta às aulas na H Calçados, mas aí as aulas já começaram e, claro, as oportunidades continuam na H Calçados. Lá tem mochilas lindas e resistentes com até 50% de desconto para começar o ano com economia. E tem mais, na H Joias Ótica você parcela seus óculos em até 10 vezes e ainda garante exame de vista gratuito. E que tal realizar o sonho da joia perfeita? Agora trabalhamos com ouro 18 quilates e 10 quilates com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Garanta estilo, cuidado com sua visão e o brilho que você merece. Vem para H. Abraçar rapidamente aqui, Mário, eu estava chegando no estúdio da Plus e eu reencontrei meu amigo Franzé, grande Franzé de longas datas, ele que está assessorando aí um vereador, mas já está aqui nos bastidores, e ele confirmava a audiência aqui, né, na Plus, né? A gente participa também no Ceará News com o Matheus Vasconcelos e Donizete Arruda. Ao meio-dia também a gente participa no Meio-Dia Ceará, antes do Redação Plus, e a gente agradece o carinho do Franzé. Receba meu cordial abraço, viu, Franzé? Obrigado aí pelo carinho de sempre. Grande Franzé, né? E eu recordo aí do Franzé desde a época do projeto ABC. Ele foi um cidadão que contribuiu e muito com a minha formação, né, em todos os sentidos. Grande abraço, Franzé. Mas olha, a informação é que a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, popularmente conhecido como SEBRAE, iniciou a campanha Novas Oportunidades, Mais Vendas, com o objetivo de revitalizar inicialmente o comércio no entorno do mercado público aqui em Sobral, aumentando o número de clientes e tornar as lojas mais competitivas e atrativas. Na primeira fase, equipes da Secretaria e do SEBRAE realizaram visitas às lojas inicialmente como clientes ocultos, para avaliar atendimento, estrutura e potencial de melhoria. Olha só como isso aqui é interessante. Depois a gente vai até falar mais em relação ao que acontece em Sobral. Na primeira fase, equipes da Secretaria e do SEBRAE realizaram visitas às lojas, inicialmente como clientes ocultos, para avaliar a questão do atendimento, a estrutura e potencial de melhoria. Em seguida, os comerciantes receberão orientações e propostas de consultorias para modernização de fachadas, melhorias em vitrines, reorganização de produtos, otimização de vendas e capacitação de equipes, serviços totalmente gratuitos. O relatório parcial aponta que das 260 lojas catalogadas, 108 já foram visitadas, com 69 apresentando alto potencial de adesão. Até agora, 38 empreendedores oficializaram participação na iniciativa. As ações previstas para as próximas fases da campanha
foram apresentadas no dia 30 de setembro do ano passado, na cadeia criativa, durante reunião de alinhamento e integração com a participação de cerca de 30 empreendedores, representantes da própria secretaria e também do SEBRAE. Foram definidas várias atividades, incluindo consultorias personalizadas e uma espécie de triagem individual, voltada para analisar a saúde financeira e estrutural de cada empresa participante. Para o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, o senhor Luiz Magalhães, o movimento é um marco para o fortalecimento do comércio sobralense. Esse é um projeto piloto que tem tudo para virar um marco no comércio de Sobral. E quem sabe chegar a outras localidades também. O compromisso da nova gestão é estar do lado do empreendedor, dando ferramentas simples e práticas para ele crescer e fortalecer o seu próprio negócio. E o melhor, em breve essa iniciativa vai estar no mercado público de Sobral. É só começo de uma nova fase para o nosso comércio, destacou o titular da pasta. E com o engajamento crescente aí das lojas e o apoio técnico do SEBRAE, a campanha Novas Oportunidades, Mais Vendas representa um passo decisivo na estratégia da Prefeitura de Sobral de incentivo ao empreendedorismo local, ampliando oportunidades e fortalecendo a economia de Sobral e da nossa região. Está aqui uma boa, né, Tony? Um trabalho de orientação junto com os comerciantes aqui da cidade, junto com os pequenos, os médios e os grandes empresários aqui do centro da cidade, que movimenta a questão da economia e gera emprego e renda para muitas e muitas pessoas. E um dos pontos que eu achei assim interessante, inclusive até estive repetindo aí, é a questão do pessoal observou primeiro, depois até orientou como está sendo o atendimento dessas lojas junto aos clientes. Porque, Tony, não é 100%, a gente sabe que o pessoal já está acompanhando a realidade das capitais, não é só de Fortaleza, das capitais, acompanhando um movimento daquilo que é orientado por alguns especialistas, mas até pouco tempo tinha alguns pontos que o atendimento não era tão bom, principalmente na questão de estabelecimento, ou seja, pequenos restaurantes, grandes restaurantes, essa coisa toda. O cara ficava lá, esperava demais para chegar um garçom com o pessoal lá com atendimento. Lojas de confecções também a mesma coisa. Chegava lá, rodava, tudo, não tinha ninguém para atender. Quer dizer que diante de tudo isso está aí a própria prefeitura, junto com o SEBRAE, orientando esses trabalhadores no centro de Sobral, né, Tony? Se faz necessário, né? E que bom que está tendo esse assessoramento, esta auditoria, este acompanhamento, esta orientação. Mas não é de hoje. Faz tempo que o comércio, e eu não vou citar aqui Sobral, né, especificamente, mas o comércio de um modo geral, né, o atendimento fica a desejar. A gente que circulou durante muito tempo por aí, frequentando aqui a região, a gente observa a deficiência no atendimento. É como se o funcionário ele tivesse ali forçado, ele tivesse ali, não tivesse, como se ele estivesse sendo obrigado a ficar em algo que ele está fazendo contra a sua vontade. E isto é ruim para ele, profissionalmente, e também ruim para o próprio estabelecimento. Teve estabelecimento que eu frequentei uma vez e nunca mais retornei. E isto é muito ruim, né? Se faz necessário que o dono da loja ele esteja também na linha de frente. E muitas das vezes se passe até como cliente, ou mande alguém como cliente, como está sendo feito agora, né? Pelos assessores aí do SEBRAE e outros órgãos responsáveis, para medir
Usar o termômetro do atendimento do seu estabelecimento. Que é aquela história. Como é que você gostaria de ser atendido? Tem clientes, e aí eu falo com propriedade, porque eu trabalhei durante muito tempo no comércio. Tem cliente que entra na loja, não recebe nenhum bom dia, meu irmão. Nisto daí você já está meio que dando uma nota para aquele estabelecimento não retornar mais lá. É tão bom dia, não paga nada, não custa nada. Você simplesmente, o cartão de visita é um bom dia. Você entra numa loja, você não recebe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, certamente você já vai ali dando uma nota mínima para aquele estabelecimento. Detalhe, também tem cliente e N tipo de clientes, né? Tem cliente que não gosta do vendedor ou a vendedora, ou seja, do atendente, da atendente, tá ali na cola, a todo instante. Igual um sombra, né? Você dá um passo para a direita, ele vai atrás de você. Você dá um passo para trás, ele recua também para trás. Ou seja, deixa o cliente à vontade. Você tem que saber identificar o tipo de cliente que está entrando no teu estabelecimento. Tem deles que quer alguém na cola e tem deles que não quer ninguém perto. Chama simplesmente quando já escolheu o que quer levar, né? A maioria das lojas hoje, elas são meio que direcionadas, elas são meio que... como é que chama, Bruno? Me ajuda. Elas são você mesmo se atende, né? Não precisa, né? Não precisa de você estar ali com alguém na cola. Tem um mercantil aqui em Sobral, um supermercado que eu vi, que ele disponibiliza, inclusive, caixas de autoatendimento para você mesmo fazer. É tal qual lá nos Estados Unidos, quando a gente vê às vezes nos filmes, né, Mário? Você chega num posto de gasolina ali, não tem nenhum frentista. Você mesmo vai ali, mexe na bomba, abastece e vai embora, né? Ou seja, tem estabelecimentos que é assim. Você mesmo se serve ali e pronto. Mas não custa nada você ir até o cliente, abordar e dar um bom dia e ficar à disposição. Recua, toma ali um distanciamento, respeita o limite, porque às vezes você está ali com a namorada, com o pai, com a mãe, com o filho, seja lá com quem for. Tem certos assuntos que você quer conversar, você não pode, porque tem alguém ali perto, na cola, né? Então, isso é salutar, parabéns pela iniciativa. Isto quem ganha são os clientes, né, de Sobral, até porque Sobral recebe muito turistas também, né, Mário? De repente, qual é a imagem, a visão de alguém que vem de fora para entrar numa loja aqui em Sobral? Qual é a impressão que ele vai levar? Ele vai levar não é a impressão daquela loja específica, mas é num todo, ele vai generalizar. Ele vai chegar lá onde ele tiver, ou por onde ele passar, ele vai dizer: rapaz, o atendimento em Sobral é péssimo. Mas, se houver uma otimização, um engajamento por parte do próprio dono da loja ou da dona da loja, e o interesse também particular do próprio funcionário. Só para encerrar, Mário, hoje o funcionário A, B ou C, ele está numa determinada loja, num determinado estabelecimento, ele tem que atentar que ele não vai passar o resto da vida ali. Tem alguém, olha só, como antigamente, eu acho que isso ainda hoje é feito, alguém que tinha uma determinada loja, ele entrava para avaliar o atendimento de uma determinada pessoa. Ele gostava do atendimento daquela pessoa, ele chegava depois e dizia: me mande seu currículo depois. Deu para entender? Então atenda com satisfação, com alegria, né? Esquece os problemas, mas atenda com alegria, desde o primeiro momento que você entrar no estabelecimento até o último instante que você sair, porque se você não for reconhecido e valorizado por aquele estabelecimento que você está prestando serviço, saiba que tem alguém te observando e você, com certeza, no momento certo, vai ser capitaneado. Muito bem, tem a informação. E só para fechar aqui, a gente chegar num restaurante e aí com fome, aí demorando muito, rapaz, chega, tu é doido. Ô meu São Benedito, que hora que essa comida chega, mas é assim mesmo, a realidade está aí o pessoal orientando para melhorar cada vez mais hoje a moda, Mário, perdão, lembrei, sabe de quê? Hoje a moda é a pessoa estar ali com a cara enfiada no celular, né? No outro dia eu entrei com a minha filha num determinado estabelecimento, e aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, o que é que eu faço? Cadê o que eu estou procurando, filha? Aí a vendedora ali, escorada, na parede, numa coluna, mexendo no celular, eu perguntei: moça, tem isso assim, assim, assim? Pode seguir lá na frente. E parada estava mexendo no celular, parada ficou.
Então, para você ver. A que realidade. ponto. Muito bem, Tony, um abraço e até amanhã. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com chuva sem chuva, se Deus quiser, se Ele permitir. Muito bem, olha, vamos falar de futebol. Vitor Nogueira chega aqui no nosso programa e destaca o futebol cearense. O Fortaleza venceu mais uma vez e o Vitor Nogueira traz aí as informações dos clubes do futebol cearense. Acompanhe. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Fim da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Jogando no estádio Morenão, o Iguatu ficou no empate em 1-1 com o Horizonte. O Iguatu saiu na frente com o gol do meia Cássio, que após a partida lamentou o ponto perdido, mas destacou o foco na conquista dos 3 pontos já na próxima rodada. É um grupo que merece a vitória o mais rápido possível. Agora é descansar, focar no próximo jogo aí que a gente possa conseguir um resultado positivo. O gol de empate do Horizonte foi marcado pelo atacante William Anicete, que começou no banco e entrou na segunda etapa. Após a partida, o camisa 9 do Galo, do Tabuleiro, falou sobre esse ponto conquistado fora de casa. Foi um jogo muito disputado, as duas equipes buscando o resultado, né? Feliz pelo esse empate. Foi um empate que nós estávamos perdendo o jogo e nós conseguimos empatar o jogo. Agora é descansar e já pensar no jogo do domingo, um jogo muito difícil contra o Ceará. Com esses resultados, o Horizonte assumiu a segunda posição no grupo C, que tem Fortaleza e Ferroviário. No grupo D, o Iguatu assumiu a segunda colocação. Nesse grupo, tem Ceará como líder e Floresta como lanterna da competição. E por falar ainda no futebol cearense, vamos falar também do Fortaleza, que está de olho numa negociação do meia Amorim, revelado nas categorias de base do tricolor do PC e que está muito próximo de ser reforço do Genoa da Itália. O Fortaleza tem 50% do passe do Amorim e nessa negociação pode ganhar 33 milhões de reais da venda do meia Amorim do Alverca de Portugal para o Genoa da Itália. O contrato do Amorim com o Genoa será assinado até 2030. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Muito bem, tá aí o Vitor Nogueira trazendo aí as suas informações em relação aos clubes do futebol cearense, né, se destacando aí já, lógico, claro, em relação aí essa reta final do Campeonato Cearense, o time do Fortaleza. Mas olha, só pra gente fechar e trazendo informação também do Guarani de Sobral, também informação que ontem, no período da tarde, a equipe sobralense já começou a fazer alguns treinamentos em relação o pessoal que participou agora do último trabalho, conhecido como peneirada. E aí o pessoal já começou a trabalhar lá no mini estádio Éder Venâncio, que fica ali na região do Grande Ciaçabói, no Parque Santo Antônio, por ali naquela região. E é o time de Sobral se preparando aí para a temporada 2026. Com certeza vai ser legal demais para o time de Sobral, conseguindo o acesso aí para a elite do futebol cearense. Um abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 12h30, destacando as principais informações para você de Sobral da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.